Quero estar falando algo aqui para você que Deus pôs no meu coração a respeito da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Eu quero falar algo muito importante para o dia de hoje, que você conhece a passagem. Jesus desembarca, ele acaba de desembarcar, uma grande multidão vem até ele então se compadece, olha só, ele se compadece dessa grande multidão e começa a curar os enfermos que ali estavam. É lógico que essa multidão, ela era atraída pela necessidade dos milagres, né? Então elas ouviam falar de Jesus, dos seus feitos, e eles então iam ao encontro de Jesus. E várias vezes nós vamos encontrar na Bíblia esse encontro acontecendo entre Jesus e a multidão. E é que interessante que ele nunca, em nenhum momento, ele desprezou alguém. Ele deixou de atender a alguém porque de repente ele estava cansado, ou de repente ele estava com fome, precisava ir para casa se alimentar. Eu achei interessante que o versículo 14 diz que ele viu essa grande multidão e compadeceu-se dela. Eu acho lindo isso, irmãos. Isso é um conforto para mim e para você que está me ouvindo. Saber que Jesus se compadece, ele não tem pena de nós, ele tem compaixão de nós. Ele se compadece quando vê você, eu, entristecido, seja por qual for a necessidade, a situação que eu e você estamos vivendo. Às vezes até dá a impressão que ele nos abandonou. Você já pensou assim? Que a gente começa a se culpar, eu acho que eu errei em alguma coisa, e Deus, aleluia, e Deus me abandonou, né? A gente pensa às vezes assim, porque parece que a gente se distanciou de Deus. A gente muitas vezes é ingrato, parece ser ingrato, muitas vezes a gente tem conflitos, e aí a gente mede o caráter de Deus pelo nosso caráter, muitas vezes. Mas aqui, meu querido, minha irmã, você que está me ouvindo hoje, Jesus, ele se compadece, ele tem compaixão, ele te ama, ele olha para você e não importa o que você faz, deixa de fazer, ele sempre vai te amar, ele sempre vai estender as mãos. E como aqui relata, ele curou, né? Ele curou as pessoas, ele ensinava também. Enquanto curava, ele falava, né? Dava o sermão, pregava para as pessoas, e as pessoas iam sendo curadas, e ninguém queria ir embora, né? As pessoas curadas permaneciam ali querendo ouvir Jesus falar, né? Algo assim maravilhoso que acontecia, que eu penso que Jesus talvez até esquecesse do tempo. Jesus até nem dava conta que o tempo passou. Precisou dos discípulos chegarem nele, diz que já era tarde. E os discípulos chegaram nele e falaram: mestre, despede a multidão para que eles possam se alimentar, já está tarde, eles estão sem comer o dia inteiro. Despede eles agora para dar tempo deles passarem em alguma aldeia e comprarem pão para si. E Jesus, então, querendo prová-los, né, testá-los, Jesus falou: dá vocês de comer para eles. Aí eu pergunto, mas espera aí, eles tinham pão ali suficiente para alimentar aquela multidão que era milhares de pessoas? Eles tinham? Não, eles não tinham. Eles tinham talvez o dinheiro, e também não era suficiente. A André, se não me engano, fala para Jesus, o que seria dos 200 denários de pão para essa multidão toda. Ainda que a gente fosse lá no mercado, comprasse os pães, não ia ter como sustentar essa multidão toda. Eu pergunto, Jesus sabia? Sabia. Ele se compadecia? Sim, ele se compadecia.
Mas muitas vezes nós vamos entender que Jesus esqueceu, que Ele não está nem aí, que Ele só quer falar e pregar, e está curando aqui, está curando outro ali. Mas, Senhor, e eu que não preciso da cura, e eu que a minha necessidade é outra, eu vou ficar nesse deserto com fome, eu vou ficar nesse deserto necessitado. Irmãos, minha irmã, o Jesus, aleluia, que manda eu te dizer agora, que Ele pensa em todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo dizia: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Ainda que pareça que Ele não prestou muita atenção, que o pessoal estava com fome, ainda que Ele pareça que Ele não fez o cálculo de que não daria para comprar tanto pão para todo mundo com apenas 200 denários, ainda que Ele soubesse que nenhum discípulo tinha o pão para dar para eles, e mesmo assim disse: dá a vocês de comer para ele. O que Jesus estava falando, que tudo é possível se você acreditar. Tudo é possível. E muitas vezes, presta atenção, você não precisa sentir calafrios, você não precisa sentir tremedeiras, você não precisa sentir fogo te queimando para você entender o amor de Deus. Às vezes, se a gente não estremecer, a gente fala: Deus não está aqui. Mas o que Deus quer é que você olhe para Ele, entenda que Ele é homem, que Ele não é homem, melhor dizendo, para mentir. Entenda que Ele é um Deus que se compadece de cada um. E entenda que se você ficar em paz, e até pedir, pode pedir, mas se você pedir em paz, o Senhor vai mostrar para você que o tempo todo Ele sabia que você tinha fome, o tempo todo Ele sabia que você tinha necessidades, mas muitas vezes Ele não agiu naquela hora. Por quê? Porque o nosso Deus sempre quer nos ensinar algo. E se nós, ainda dentro do texto, nós vamos observar que a resposta de André para Jesus foi: Senhor, o que temos aí é 5 pães e 2 peixes. E ainda isso lá em João está escrito, ainda ele diz assim: mas o que é isto para esta multidão toda? E Jesus então falou: traz para cá os pães e os peixes. Alguém tinha levado pão e peixe. Amém? Sempre tem alguém que Deus preparou para levar o pão e o peixe, porque ainda que Ele não demonstrou isso, mas Ele sabia da sua necessidade. Então Ele sabia que alguém ali estava preparado para ser o canal de bênção na tua vida. E aí, com aqueles pães na mão, você conhece a história, Ele mandou que assentassem todos, né, de forma organizada. Que Jesus maravilhoso é esse, né? Que Jesus maravilhoso é esse. E o pessoal sentou, Ele orou, Ele agradeceu e Ele disse aos discípulos: agora vocês vão distribuindo os pães. E a Bíblia diz que uma grande multidão, né, deixa-me ver aqui se fala quantos comerão, cerca de 5.000 homens. 5.000 homens. Irmãos, nós sabemos que qualquer reunião vai ter sempre mais mulheres do que homens. Ali tinha mulheres e mais do que homens. Então quanto você acha que dá para calcular, fora as crianças? Quanto você acha que dá para calcular de pessoas que foram alimentadas ali com 5 pães e com dois peixes? Então o que eu posso dizer diante disso? E você há de concordar comigo, que Jesus, com seu grande amor, Jesus com a sua preocupação, entre aspas, a seu respeito, Jesus que sabe de todas as coisas,
ele se torna a pessoa mais importante que existe em qualquer lugar que ele esteja. Você vai concordar comigo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, além de Jesus ser a pessoa mais importante, eu quero chamar a sua atenção que para que um milagre aconteça, para que Jesus possa fazer um milagre, sempre vai haver a necessidade que alguém esteja com o coração disposto a abençoar, disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, que eu seja o canal dessa bênção, que eu seja o canal desse milagre. E sabe o que mais eu posso dizer também? Que Jesus já sabe que muitas vezes é você essa pessoa que vai abençoar outras pessoas. O que eu quero dizer, deixar claro aqui, é que Jesus é maravilhoso, Ele é poderoso, mas Ele quer nos ensinar grandes lições. E a lição para o dia de hoje é que Ele sempre vai levantar alguém para te abençoar. Aleluia, você está precisando. Ele sempre está levantando alguém nesse momento para orar por você. Então, olha quantas lições nós vamos tirando, né? Para acreditar que, independente da nossa limitação, independente talvez o que você tenha hoje seja exatamente 5 pães, né? Vamos colocar assim para você entender em relação a tudo, né? 5 pães e 2 peixes, ou talvez só um pedaço de pão e nada mais, né? Talvez você olhe agora e diga: acabou, eu estou perdido. Mas eu quero ser usado por Deus para falar para você que este ano, aleluia, é ano da colheita na tua vida. Nós temos pregado isso na nossa igreja, nós temos crido nisso, porque nós temos seguido uma orientação do Senhor para a nossa vida, para a igreja. E dentro disso, eu abençoo tua vida. Eu digo, não importa a limitação que você passe, não tem passado, não importa as dificuldades e como você está vendo tudo isso, eu quero dizer uma coisa: o Senhor já ordenou, como ordenou a viúva que alimentasse Elias, Ele já ordenou que se movesse céus e terras a seu favor, para que este ano seja o ano da sua virada. Não é a virada só da noite para o dia, como a virada do final do ano, é a virada da sua vida. Amém? O Senhor contará uma nova história na tua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus se compadece de nós. Amém? Dentro dessa fé, eu agradeço ao Senhor. Não olhe para as suas limitações, olhe para Deus. Ele se compadece de você. Você crê nisso? Amém?